Quando recebi aquela mensagem de texto na quarta-feira à noite, minhas mãos tremeram tanto que quase deixei o celular cair. Após 14 meses de silêncio absoluto, minha filha Mariana me convidou para jantar. Só nós duas, como nos velhos tempos. Mas ao chegar na casa dela, a empregada correu em minha direção com o olhar desesperado e disse: "Por favor, não entre nessa casa. Vá embora daqui." Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. O celular vibrou em minha mão às 21h37. Eu estava sentada no escuro da sala, apenas com a luz azulada da televisão muda iluminando o ambiente. Nem me lembro qual programa passava. Minha vida havia se tornado uma sucessão de dias vazios desde que Mariana decidiu me excluir de sua vida. "Mamãe, vamos jantar na sexta-feira? Só nós duas. Sinto sua falta." Li e reli aquela mensagem dezenas de vezes, como se as palavras pudessem desaparecer caso eu piscasse. Após mais de 1 ano de ligações não atendidas, mensagens ignoradas e aniversários esquecidos, ali estava ela, minha única filha, abrindo uma brecha na muralha que construiu entre nós. Senti meu coração disparar. As lágrimas vieram sem aviso. Uma mistura confusa de emoções me inundou. Alegria, alívio, desconfiança. Por que agora? O que havia mudado? Mas essas perguntas foram rapidamente sufocadas pela esperança. Qualquer chance de me reconectar com minha filha valia a pena. Respondi imediatamente: "Claro, meu amor. A que horas?" 3 pontos piscaram na tela por alguns segundos que pareceram eternos. 8 da noite na minha casa. Simples assim. Sem explicações, sem carinho excessivo. Apenas um convite direto, quase formal. Deveria ter desconfiado ali mesmo, mas escolhi ignorar o desconforto. A solidão pode fazer isso com você, transformar qualquer migalha de atenção em um banquete. Os 3 dias seguintes se arrastaram. Experimentei várias roupas, tentando encontrar algo que me fizesse parecer elegante, mas não formal demais, maternal, mas não antiquada. Comprei flores, lírios, as favoritas de Mariana. Passei no melhor confeiteiro da cidade para encomendar um torta de chocolate com framboesa, exatamente como eu fazia quando ela era criança e precisava ser consolada após um dia difícil na escola. Na sexta-feira, cheguei ao elegante condomínio de Mariana às 19h55. Não queria me atrasar nem 1 minuto. O porteiro sorriu ao me reconhecer. "Dona Helena, quanto tempo? A Mariana deve estar feliz com sua visita." "Espero que sim, Carlos", respondi, tentando esconder minha ansiedade. Estacionei em frente à casa modernista que minha filha e Ricardo, meu genro, haviam comprado há 2 anos. Uma construção espaçosa, toda em vidro e concreto, cercada por um jardim meticulosamente cuidado. Lembro-me de ter achado fria demais na primeira vez que a vi, mas Mariana adorava aquela estética minimalista. Permaneci alguns minutos no carro, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. O que diria primeiro? Deveria mencionar a briga que nos separou ou fingir que nada aconteceu? Deveria perguntar por Ricardo ou evitar o assunto? 1000 questões me atormentavam. Finalmente, reuni coragem para sair. Ajeitei meu vestido, peguei as flores e a torta e caminhei até a porta da frente. O jardim estava silencioso, apenas o som suave da fonte decorativa quebrava o silêncio da noite. Notei que as luzes da casa estavam quase todas apagadas, exceto por uma fraca iluminação vinda da sala de jantar. Achei estranho. Mariana sempre gostou de ambientes bem iluminados. Quando estava prestes a tocar a campainha, ouvi um ruído de passos apressados vindo do lado da casa. Antes que pudesse me virar completamente, Rosa, a governanta que trabalhava para minha filha há anos, surgiu das sombras. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados em uma expressão que só poderia ser descrita como terror puro. "Dona Helena", ela sussurrou com urgência, agarrando meu braço com força. "Não entre. Por favor, saia daqui. Vá embora agora." Fiquei paralisada,
as flores e a torta pesando em meus braços subitamente. Rosa, o que está acontecendo? Cadê a Mariana? Ela olhou nervosamente por cima do ombro, como se temesse ser vista. Não posso explicar. Apenas confie em mim. A senhora está correndo perigo. Perigo? Como assim? O que? Não com a Mariana, ela cortou, mas com você. Por favor, vá embora enquanto pode. Nesse momento, uma luz se acendeu no segundo andar da casa. Rosa soltou meu braço e recuou, com pânico evidente em seu olhar. Me perdoe, sussurrou, antes de desaparecer rapidamente pela lateral da casa. Fiquei ali, paralisada, os presentes ainda em meus braços, o coração batendo tão forte que podia senti-lo em meus ouvidos. O que acabara de acontecer? Que tipo de perigo Rosa estava tentando me alertar? Voltei ao carro em passos vacilantes, coloquei as flores e a torta no banco do passageiro e liguei o motor. Mas não parti. Algo me dizia para ficar e observar. Através do para-brisa, mantive os olhos fixos na casa quase escura, tentando decifrar o mistério. 5 minutos depois, como uma peça de teatro começando, as luzes da casa se acenderam uma após a outra. Pela ampla janela da sala, pude ver movimento. Mariana apareceu, impecavelmente vestida com um terno preto, falando ao telefone. Ricardo a seguiu, acompanhado por 2 homens que eu nunca tinha visto antes, ambos carregando pastas e documentos. Definitivamente não parecia um jantar entre mãe e filha. Parecia uma reunião de negócios. Enquanto observava, Rosa apareceu brevemente na janela. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e ela fez um pequeno gesto negativo com a cabeça. Aquilo confirmou minhas suspeitas. Algo muito errado estava acontecendo. 20 minutos depois, vi Ricardo abrir uma pasta sobre a mesa de jantar. Mariana se aproximou, examinou um documento, trocou algumas palavras com os outros homens e, com um sorriso que me era completamente estranho, assinou o papel. Foi então que entendi. Não era um jantar para reconciliação. Era uma armadilha. A pergunta que me atormentaria nas semanas seguintes começou a se formar. O que minha própria filha poderia ganhar me atraindo para sua casa sob falsos pretextos? O vidro do carro embaçou com minha respiração acelerada. Limpei-o com a manga do casaco e continuei observando. Um dos homens desconhecidos entregou um envelope a Mariana, que o guardou em sua bolsa. Em seguida, algo inusitado aconteceu. Todos olharam diretamente para a rua, na direção onde eu estava estacionada. Instintivamente, me abaixei no banco, o coração disparado. Contei até 10, e quando voltei a olhar, a cortina havia sido fechada. O interior da casa estava novamente na penumbra. Liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude. Dirigindo sem rumo pelas ruas da cidade, tentei processar o que acabara de testemunhar. Por que Mariana me convidaria para um jantar e depois se reuniria com estranhos exatamente no mesmo horário? Por que Rosa estava tão assustada? E que documentos eram aqueles? As perguntas se acumulavam, mas uma certeza crescia dentro de mim. Aquela mensagem de texto não era um convite para a reconciliação. Era o primeiro movimento de um jogo perigoso do qual eu sequer conhecia as regras. Quando cheguei em casa, horas depois, não consegui dormir. Fiquei acordada repassando mentalmente os eventos dos últimos meses, buscando pistas que tivesse ignorado. A briga que nos separou começou por algo aparentemente trivial: a venda da casa de campo da família. Após a morte de meu marido, Carlos, 3 anos atrás, fiquei sozinha naquela casa enorme repleta de lembranças. Mariana insistia para que eu a vendesse, alegando que seria melhor para mim morar mais perto dela, em um apartamento menor e mais seguro. Eu me recusava. Cada canto daquela casa guardava memórias de Carlos, de nossa vida juntos, da infância de Mariana. Mãe, não faz sentido você se agarrar a uma casa vazia, argumentou Mariana naquele dia fatídico. Não está vazia, respondi. Seu pai está aqui. Ricardo, sempre prático e frio, interveio. Dona Helena, não é saudável viver no passado.
Se vendermos a propriedade, podemos investir o dinheiro e garantir seu futuro. Podemos? Questionei, encarando-o. Ou vocês querem decidir o que fazer com o que é meu? Mariana bateu na mesa furiosa. Chega, mãe. Se prefere viver entre fantasmas, viva, mas não espere que eu fique assistindo você se destruir. Aquela foi a última conversa real que tivemos antes do silêncio que durou mais de um ano. Até aquela mensagem de texto chegar. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi tentar ligar para Rosa. Precisava entender o que estava acontecendo. Ela não atendeu. Tentei novamente durante todo o dia, mas sempre caía na caixa postal. À noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Café da estação. Amanhã, 11 horas. Venha sozinha. Senti que era Rosa, e aquela poderia ser minha única chance de descobrir a verdade. O café da estação era um lugar discreto e antiquado, quase esquecido no tempo. Vidraças embaçadas filtravam a luz do meio-dia, criando um ambiente dourado e empoeirado. Cheguei 20 minutos antes, escolhi uma mesa nos fundos, com visão para a porta, e pedi um café que mal consegui tocar. Cada pessoa que entrava me fazia tensionar. Minha mente imaginava cenários cada vez mais absurdos sobre o que Rosa poderia me contar. Às 11h10, quando já começava a pensar que tinha sido enganada, ela apareceu. Rosa estava irreconhecível. Sempre impecável em seu uniforme de trabalho, agora usava roupas escuras e largas, óculos de sol em um dia nublado e um lenço cobrindo parcialmente o rosto. Olhou ao redor várias vezes antes de se aproximar da minha mesa. Dona Helena, sussurrou, sentando-se com os ombros curvados como se quisesse desaparecer. Obrigada por vir. O que está acontecendo, Rosa? Por que todo esse mistério? Suas mãos tremiam tanto que, ao pegar a xícara de café que pedi para ela, derramou um pouco na mesa. Se me virem com a senhora, perco mais que meu emprego. Quem te ameaçou? Ela olhou ao redor novamente, paranoica, antes de responder. Todos eles. A sua filha, o marido dela e aquele advogado. Que advogado? Felipe Monteiro, um homem perigoso que começou a frequentar a casa há alguns meses. Eles se reúnem sempre tarde da noite, quando acham que não estou ouvindo. Rosa abriu a bolsa e retirou um envelope amassado, deslizando-o discretamente sobre a mesa. Encontrei isso no escritório do Sr. Ricardo. Não deveria ter pegado, mas a senhora precisa ver. Abri o envelope com o coração acelerado. Dentro havia fotocópias de documentos legais. O título do primeiro me fez gelar: Transferência de propriedade e bens. À medida que lia, meu mundo desabava. O documento preparado pelo tal advogado Felipe Monteiro transferia todos os meus bens, a casa de campo, investimentos, até mesmo as joias que herdei de minha mãe, para uma empresa chamada Horizonte Limitada. No final da página, em letras pequenas, estava o nome dos sócios, Mariana e Ricardo. E o mais chocante, havia minha assinatura no rodapé. Uma assinatura que eu nunca fiz. Isso é falsificado, murmurei, incrédula. Rosa assentiu, nervosa. Eles têm tudo planejado. O senhor... Ricardo mantém um arquivo com suas assinaturas, de cheques, documentos antigos, cartões. Ele passou meses praticando até conseguir copiar perfeitamente. Mas por que isso agora? Por que me chamar para jantar? Ela baixou ainda mais a voz. Precisavam de você lá para completar o plano. Ouvi eles falando. Planejaram algo que iria parecer um acidente. O sangue gelou em minhas veias. Estão tentando me matar? Sim, ela sussurrou, os olhos marejados. O seguro de vida que seu marido deixou? Eles descobriram que vale milhões, mas tem uma cláusula que só permite o recebimento após 5 anos da morte dele. Ou caso eu morra, completei, sentindo o mundo girar ao meu redor. Rosa pegou minhas mãos. Dona Helena, a senhora precisa desaparecer. Agora. Antes que eles descubram que sei da verdade. Mas para onde eu vou? Como provar isso? Tenho uma prima que mora no interior, a 5 horas daqui.
Ninguém conhece ela. A senhora pode ficar lá por um tempo, até decidirmos o que fazer. Olhei mais uma vez para os documentos, para minha assinatura falsificada, e senti uma mistura de horror e indignação crescendo dentro de mim. Minha própria filha, meu sangue, planejando minha morte. Preciso de provas mais concretas, disse finalmente. Algo que não possa ser questionado. Rosa hesitou. Eu posso ajudar, mas é perigoso. Estou disposta a correr o risco. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não seria apenas uma vítima passiva. Se queriam me eliminar, teriam que lidar com uma versão de mim que eles jamais imaginaram existir. Saímos do café separadamente. Rosa me deu instruções precisas sobre como chegar à casa de sua prima, Dona Cida, no pequeno município de Serra Alta. Combinamos que ela continuaria trabalhando normalmente para não levantar suspeitas, coletando mais informações e provas. Durante a longa viagem até Serra Alta, minha mente fervilhava. Lembranças de Mariana criança se misturavam com a imagem da mulher fria que via através da janela, assinando papéis com estranhos na noite em que deveria estar jantando comigo. O que aconteceu com minha doce menina? Em que momento o amor se transformou em ganância? Dona Cida me recebeu com a hospitalidade característica do interior, sem fazer muitas perguntas. Era uma senhora simples que vivia sozinha em uma casa modesta nos arredores da cidade. Rosa havia ligado para ela, contando apenas que eu precisava de um lugar para ficar e que era uma emergência. Fique o tempo que precisar, dona, disse ela, mostrando-me o quarto de hóspedes. Aqui ninguém vai lhe encontrar. Passei os primeiros dias em estado de choque, alternando entre crises de choro e momentos de raiva cega. À noite, pesadelos me acordavam. Sonhava com Mariana criança, chamando por mim, e então seu rosto se transformava em algo sinistro e ameaçador. No quarto dia, Rosa ligou. Eles estão procurando a senhora, disse em voz baixa. Ligaram para a polícia dizendo que estão preocupados porque a senhora desapareceu depois de marcar um jantar. Estão fingindo preocupação. O que mais? O advogado vem aqui quase toda noite agora. Estão impacientes. Ouvi eles falando sobre acelerar o processo e acionar o seguro mesmo sem corpo. Um plano começou a se formar em minha mente. Se eles queriam me ver morta, talvez eu devesse dar a eles exatamente isso. Rosa, preciso que você faça algo por mim. Expliquei minha ideia. Era arriscada, mas poderia funcionar. Precisávamos de alguém que pudesse nos ajudar, alguém com conhecimento legal e recursos. Conheço a pessoa perfeita, disse Rosa. Meu irmão, Roberto, ele é investigador particular, trabalhou para a polícia por anos. Se tem alguém que pode ajudar, é ele. 2 dias depois, Roberto apareceu em Serra Alta. Era um homem de meia idade, com olhos perspicazes e uma expressão séria que raramente mudava. Ouviu minha história em silêncio, fazendo anotações ocasionais em um pequeno caderno. O que a senhora quer fazer? Perguntou finalmente. Ir à polícia? Confrontar sua filha? Quero descobrir até onde eles vão, respondi. E quero provas irrefutáveis do que estão planejando. Roberto explicou que uma denúncia à polícia naquele momento provavelmente não daria em nada. Era minha palavra contra a deles, e documentos falsificados bem feitos poderiam ser difíceis de provar como fraudes. Precisamos pegá-los em flagrante, ele disse. E para isso, a senhora precisará desaparecer oficialmente. Como assim? Fingir sua morte. A proposta me deixou sem ar. Fingir minha própria morte era tão absurdo, tão extremo. Mas quando pensei nas alternativas, percebi que talvez fosse a única maneira de expor a verdade. Roberto explicou o plano com detalhes meticulosos. Usaríamos seus contatos na polícia e no IML para criar registros falsos. Um acidente de carro em uma estrada deserta, um corpo irreconhecível devido a queimaduras, identificação apenas por objetos pessoais e documentos. Quando acreditarem que a senhora está morta, eles vão baixar a guarda, explicou. E é aí que vamos documentar tudo. As transferências de bens, as solicitações de seguro, tudo. A ideia me aterrorizava,
mas também me dava uma estranha sensação de poder. Pela primeira vez desde que descobri a traição, eu estava agindo em vez de apenas reagindo. E quanto à minha casa? Minhas coisas? Por enquanto, é melhor que tudo permaneça como está, disse Roberto. Deixe que eles pensem que venceram. Vamos observá-los, documentar cada passo, construir um caso sólido. Nas semanas seguintes, Roberto e sua pequena equipe orquestraram minha morte. Um carro semelhante ao meu foi encontrado carbonizado em um barranco a 200 quilômetros da cidade. Documentos e pertences pessoais meus, que Rosa havia conseguido em minha casa, foram recuperados dos destroços. A notícia se espalhou rapidamente. Mulher desaparecida há 2 semanas é encontrada morta em acidente de carro, anunciaram os jornais locais. Do pequeno televisor na casa de Dona Cida, assisti à entrevista coletiva que Mariana e Ricardo concederam. Minha filha, vestida de preto, com óculos escuros escondendo os olhos, falou com voz embargada. Mamãe era uma mulher difícil, mas a amávamos muito. Estamos devastados. Ricardo, ao seu lado, completou. Tentamos nos aproximar nos últimos tempos, mas ela estava distante. É uma tragédia que só percebamos o quanto amamos alguém quando já é tarde demais. Suas palavras soavam tão falsas, tão ensaiadas, que senti náuseas. Quem eram aquelas pessoas? Como não percebi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? Enquanto o mundo acreditava na minha morte, eu observava de longe, através dos olhos e ouvidos de Rosa e Roberto. E o que descobri nos dias seguintes confirmou meus piores temores. Mariana e Ricardo não perderam tempo. Apenas 3 dias após o anúncio oficial da minha morte, eles já estavam no escritório do advogado Felipe Monteiro, iniciando os procedimentos para transferência de bens e acionamento do seguro de vida. Roberto conseguiu instalar equipamentos de gravação no escritório do advogado e obteve provas incontestáveis da conspiração. Em uma das gravações, ouvi a voz de minha filha com uma clareza assustadora. Ainda bem que ela nunca suspeitou de nada. Se tivesse entrado naquela noite, teríamos problemas. Relaxa, respondeu Ricardo. Agora é só questão de tempo até termos tudo. E se alguém questionar as assinaturas? Impossível. São perfeitas. Além disso, quem vai defender uma mulher morta? Cada palavra deles era como uma facada. Mas em vez de me destruir, aquilo me fortaleceu. A dor deu lugar à determinação. Eu não permitiria que saíssem impunes. Com as provas reunidas por Roberto, começamos a elaborar a fase final do plano, minha ressurreição e a exposição pública de toda a conspiração. Mas antes que pudéssemos agir, algo inesperado aconteceu. Rosa me ligou em pânico. Dona Helena, eles descobriram. Não sei como, mas suspeitam que a senhora está viva. Como assim? Ouvi Ricardo no telefone. Ele disse, tenho certeza que há algo errado com o laudo. Precisamos ter certeza que ela está morta de verdade. Meu sangue gelou. O plano precisava ser acelerado. Não podíamos mais esperar. Roberto, precisamos agir agora, disse, assim que desliguei. Eles estão desconfiados. Ele assentiu gravemente. Está pronta para enfrentá-los? Olhei para o espelho no quarto de Dona Cida. A mulher que me encarava de volta não era mais a mesma que fugiu apavorada semanas atrás. Meus cabelos, antes tingidos, exibiam agora os fios grisalhos. Meu rosto tinha novas linhas, marcas de preocupação e determinação. Eu havia mudado por fora, mas principalmente por dentro. Estou pronta, respondi. É hora de os mortos falarem. 3 semanas depois de minha morte, a coletiva de imprensa foi marcada. Mariana e Ricardo anunciariam a criação de uma fundação beneficente com meu nome, usando parte do dinheiro do seguro de vida. Uma jogada de mestre para limpar suas imagens perante a sociedade. O evento seria realizado no auditório da empresa onde Ricardo trabalhava como diretor financeiro. A imprensa local foi convidada, assim como amigos próximos e alguns parceiros de negócios. Uma ocasião perfeita para a grande revelação. Roberto e eu chegamos cedo, disfarçados como técnicos da equipe de audiovisual.
Ninguém nos questionou enquanto instalávamos equipamentos no palco e testávamos o sistema de som. As gravações e documentos que incriminavam Mariana, Ricardo e o advogado Felipe Monteiro estavam prontos para serem exibidos no momento certo. Nervosa? Perguntou Roberto enquanto ajustava o projetor. Mais do que imaginei, confessei. Aos poucos, o auditório começou a se encher. Vi rostos conhecidos, amigos de longa data, colegas de trabalho de Carlos, vizinhos, todos ali para testemunhar o gesto nobre de minha filha e meu genro em memória da mulher que haviam conspirado para matar. Às 19 horas em ponto, Mariana e Ricardo entraram no auditório. Ela usava um elegante vestido preto que nunca tinha visto antes, ele um terno impecável. Ambos sorrisos perfeitamente ensaiados. O advogado Felipe Monteiro o seguia de perto, carregando uma pasta de couro. Do fundo da sala, protegida por meu disfarce, observei minha própria filha subir ao palco para falar sobre mim como se eu realmente estivesse morta. Como se sentisse minha falta, como se me amasse. Boa noite a todos, começou ela, a voz controlada e solene. Estamos aqui reunidos para honrar a memória de minha mãe, Helena Martins, uma mulher que, apesar de nossas diferenças, sempre esteve presente em minha vida. As palavras soavam vazias, distantes da verdade que só eu, Rosa e Roberto conhecíamos. Mariana continuou seu discurso elaborado, falando sobre valores familiares e a importância de preservar legados. Ricardo se juntou a ela para anunciar a fundação. É com orgulho que apresentamos a Fundação Helena Martins, que ajudará crianças carentes com bolsas de estudo, disse ele, com falsa emoção. Minha sogra sempre se importou com educação, e esta é nossa forma de manter seu espírito vivo. Enquanto eles falavam, Roberto e eu nos posicionamos discretamente. O momento estava chegando. Gostaríamos de apresentar um breve vídeo institucional sobre a Fundação, anunciou Ricardo, dando o sinal para iniciar a projeção. Foi então que fizemos nossa jogada. Em vez do vídeo que eles esperavam, o que apareceu na tela foi uma gravação de Mariana e Ricardo no escritório de Felipe Monteiro, discutindo abertamente sobre a falsificação de minha assinatura e os planos para o dinheiro do seguro. Com a velha fora do caminho, teremos acesso a tudo, dizia a voz de Ricardo, alta e clara no sistema de som. A casa, os investimentos, o seguro, vale milhões. O auditório mergulhou em um silêncio atordoado. Mariana congelou no palco, o rosto pálido. Ricardo tentou desesperadamente interromper a projeção, mas Roberto havia bloqueado os controles. "O que é isso?" gritou Felipe, avançando em direção à cabine de som. "Desliguem isso agora!" Mas era tarde demais. As evidências continuavam a se desenrolar na tela. Documentos falsificados, conversas gravadas, o plano meticuloso para simular um acidente na noite do jantar. Foi quando me levantei e caminhei lentamente pelo corredor central em direção ao palco. Tirei o boné e os óculos que faziam parte do meu disfarce. O choque foi imediato. Pessoas ofegaram, algumas gritaram. Mariana, que estava tentando arrancar o cabo do projetor, virou-se e me viu. O sangue fugiu de seu rosto. Ela cambaleou para trás como se tivesse visto um fantasma, o que, de certa forma, havia. "Olá, filha", disse, minha voz amplificada pelo microfone que Roberto havia me passado. "Surpresa em me ver?" Ricardo parecia prestes a desmaiar. Felipe Monteiro já procurava desesperadamente a saída mais próxima. Isso não é possível", balbuciou Mariana. "Tão impossível quanto uma filha planejar a morte da própria mãe?" respondi, subindo os degraus até o palco. Os flashes das câmeras explodiam ao meu redor. Jornalistas já estavam ao telefone, reportando o acontecimento extraordinário. Helena Martins, dada como morta há 3 semanas, aparece viva em evento beneficente organizado pela própria filha. "Senhoras e senhores", continuei, encarando a plateia atônita. "Vocês acabaram de testemunhar apenas um fragmento da conspiração orquestrada por minha filha,
meu genro e seu advogado, para se apropriar de meus bens e coletar um seguro de vida milionário. Roberto se aproximou, carregando uma pasta. Temos aqui, ele anunciou, evidências suficientes para uma investigação criminal. Falsificação de documentos, fraude, conspiração para homicídio. Mariana finalmente encontrou sua voz. Mãe, isso é um absurdo. Nós te amamos, estávamos devastados com sua morte. Tão devastados que 3 dias depois já estavam acionando meu seguro de vida? Perguntei, enquanto na tela atrás de nós apareciam imagens deles no banco, preenchendo formulários. Ricardo tentou uma abordagem diferente. Dona Helena, houve um terrível mal-entendido. Podemos explicar tudo. Explique então por que falsificou minha assinatura em dezenas de documentos, interrompi, enquanto as evidências apareciam na tela. Explique por que contratou um homem para me seguir. Explique por que Rosa ouviu vocês planejando um acidente na noite em que fui convidada para jantar. O caos tomou conta do auditório. Jornalistas avançavam para o palco, disparando perguntas. Amigos e conhecidos observavam horrorizados. Felipe Monteiro tentou escapar, mas 2 policiais que Roberto havia posicionado estrategicamente o interceptaram na saída. Senhores, anunciou um dos policiais, por favor, permaneçam no local. Temos mandados de busca e apreensão para a residência dos senhores Mariana e Ricardo Peixoto, bem como para o escritório do Dr. Felipe Monteiro. Mariana desabou em uma cadeira, o rosto nas mãos. Ricardo, tentando manter alguma compostura, aproximou-se de mim. Helena, podemos conversar em particular? Isso é um escândalo desnecessário. Somos família. Família? Repeti, sentindo uma mistura de dor e indignação. Você chama de família pessoas que falsificam assinaturas, que planejam acidentes fatais, que se reúnem para comemorar a morte de uma mãe? Nesse momento, Rosa surgiu no fundo do auditório. Ela havia combinado de chegar mais tarde, trazendo consigo a última peça do quebra-cabeça. O caderno onde Ricardo praticava minha assinatura, que ela havia encontrado escondido no forro de uma gaveta. Dona Helena, ela chamou, atravessando a multidão agitada. Todos se voltaram para ela. Ricardo empalideceu ao reconhecê-la e ver o que ela carregava. Você, ele sibilou. Sua traidora. A única traição aqui, respondeu Rosa com uma dignidade que nunca tinha visto nela antes. Foi a de vocês contra uma mulher que não merecia isso. Ela entregou o caderno a Roberto, que o folheou rapidamente antes de passá-lo aos policiais. Eram páginas e mais páginas de tentativas de copiar minha assinatura, cada vez mais perfeitas, até chegarem a uma reprodução quase idêntica. A evidência final, incontestável. Mariana Peixoto, Ricardo Peixoto e Felipe Monteiro, anunciou formalmente um dos policiais. Vocês estão detidos para interrogatório sob suspeita de falsificação de documentos, fraude e conspiração para homicídio. Observei enquanto algemavam meu genro. Felipe já estava sendo escoltado para fora. Mas quando o policial se aproximou de Mariana, algo dentro de mim se contraiu. Apesar de tudo, aquela ainda era minha filha. A menina que embalei em meus braços, que ensinei a andar, a quem sequei lágrimas após decepções e com quem compartilhei alegrias. Um momento, pedi ao policial. Aproximei-me de Mariana, que permanecia sentada, a cabeça baixa, evitando meu olhar. Por quê? Perguntei simplesmente. O que eu fiz para merecer isso? Ela finalmente ergueu os olhos para mim. Não havia arrependimento neles, apenas raiva e uma frieza que me fez estremecer. Você sempre escolheu papai, disse ela, a voz baixa mas cortante. Mesmo depois que ele morreu, a casa dele, as memórias dele, nunca houve espaço para mim. E quando finalmente poderíamos ter algo nosso, você se recusou a vender aquela maldita propriedade. Então isso foi vingança? Perguntei incrédula. Foi negócios, ela respondeu friamente. Papai sempre disse que sentimentos não têm lugar nas decisões financeiras. Estávamos endividados. A empresa de Ricardo estava falindo. Precisávamos do dinheiro, e você se recusou a ajudar.
Recuei um passo, sentindo como se tivesse levado um tapa. Eu teria dado tudo a você se tivesse pedido, disse a voz trêmula. Não precisava me matar para isso. Uma sombra de algo. Culpa? Remorso? Passou rapidamente pelo rosto dela, logo substituída pela máscara fria novamente. Agora nunca saberemos, não é mesmo? O policial a conduziu para fora. Os jornalistas continuavam disparando perguntas, os flashes das câmeras capturando cada momento daquele drama familiar exposto ao mundo. Roberto se aproximou de mim. A senhora está bem? Perguntou preocupado. Eu não estava. Como poderia estar? Mas assenti mesmo assim. O que acontece agora? Agora? Ele suspirou. Muito trabalho. Depoimentos, processos, recuperação de documentos. Vai ser longo, mas tenho certeza que a justiça será feita. Enquanto o auditório lentamente se esvaziava, fiquei no palco, sozinha, observando o caos que se dispersava. A fundação que levaria meu nome, ironicamente, nunca existiria. O dinheiro que minha filha planejava usar, meu dinheiro, permaneceria onde sempre esteve. Mas o custo daquela vitória era incalculável. Saí do prédio pela porta dos fundos para evitar a imprensa. No estacionamento vazio, olhei para o céu estrelado e me perguntei em que momento perdi minha filha sem perceber. Será que foi quando Carlos morreu? Antes disso? Ou será que eu nunca realmente a conheci? Lágrimas quentes correram pelo meu rosto enquanto entrava no carro de Roberto. Eu tinha vencido, exposto a verdade, impedido o crime. Mas me sentia completamente derrotada. Os meses seguintes foram um turbilhão de declarações oficiais, audiências judiciais e manchetes sensacionalistas. Minha ressurreição causou fascínio nacional. A imprensa me apelidou de a morta que voltou para se vingar. Os detalhes sórdidos da conspiração familiar viraram tema de programas de televisão e debates nas redes sociais. Tentei me manter afastada dos holofotes, mas era impossível. Minha história havia capturado a imaginação pública de uma maneira que eu jamais poderia prever. Recebi propostas para livros, filmes, entrevistas exclusivas, todas recusadas. Ricardo foi o primeiro a desmoronar. Em troca de redução de pena, confessou tudo e implicou Felipe Monteiro como o mentor intelectual do esquema. O advogado, por sua vez, tentou jogar toda a culpa no casal, alegando que apenas prestou serviços legais sem conhecimento das intenções criminosas. E Mariana? Minha filha manteve-se em silêncio obstinado. Nem admitiu culpa, nem tentou se defender. Durante as audiências, sentava-se impassível, como se estivesse apenas observando um filme sobre a vida de outra pessoa. Eu comparecia a cada sessão, sentada no fundo do tribunal, tentando encontrar no rosto dela algum traço da menina que criei. Algo que me dissesse que aquilo tudo havia sido um terrível erro, uma possessão temporária por uma pessoa que ela não era. Numa tarde particularmente difícil, após um depoimento brutal de Rosa, detalhando conversas que ouvira sobre os planos para meu acidente, não aguentei mais e saí do tribunal antes do final da sessão. Caminhei sem rumo pelas ruas, acabando em um pequeno parque onde Mariana costumava brincar quando criança. Sentei-me em um banco desgastado e deixei as memórias voltarem. Mariana aos 6 anos, com tranças e joelhos ralados, correndo atrás de bolhas de sabão. Mariana adolescente, mostrando orgulhosa o primeiro lugar em um concurso de poesia. Mariana adulta, radiantemente feliz em seu casamento com Ricardo, um homem que Carlos e eu inicialmente admirávamos por sua inteligência e ambição. Onde tudo deu errado. Como não percebi as mudanças sutis, o distanciamento, a frieza crescente? Senhora? Ergui os olhos, sobressaltada. Uma mulher idosa me observava com preocupação. A senhora está bem? Está chorando. Toquei meu rosto, surpresa ao encontrá-lo molhado de lágrimas que nem havia percebido derramar. Estou bem, respondi, forçando um sorriso. Apenas recordando. Ela assentiu com a sabedoria de quem já viveu o suficiente para entender que algumas dores não têm nome. As lembranças são como fantasmas, disse ela,
sentando-se ao meu lado sem pedir permissão. Não podem nos tocar fisicamente, mas ainda assim conseguem nos fazer sentir tudo de novo. Algo na simplicidade daquelas palavras me tocou profundamente. Perdi minha filha, confessei, sem explicar as circunstâncias extraordinárias. Não para a morte, mas de uma forma talvez pior. A senhora pegou minha mão entre as suas, enrugadas e marcadas pelo tempo. Nada está realmente perdido enquanto houver vida, disse ela. Minha mãe dizia que as pessoas são como rios, podem mudar de curso, mas a água continua sendo a mesma. Não respondi. Não havia o que responder. Mas suas palavras plantaram uma semente em mim que, sem que eu soubesse naquele momento, um dia floresceria. 3 meses depois do escândalo público, os julgamentos chegaram ao fim. Felipe Monteiro recebeu a sentença mais severa: 12 anos por fraude, falsificação e conspiração para homicídio. Ricardo pegou 8 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 5, graças à sua colaboração com a justiça. Mariana foi condenada a 6 anos. A juíza considerou atenuantes o fato de não ter participado diretamente da falsificação dos documentos e os depoimentos de Rosa, confirmando que ela havia demonstrado hesitação nos momentos finais antes do jantar fatídico. Na manhã após a sentença final, recebi uma ligação inesperada. Senhora Helena, aqui é Sandra, assistente social do presídio feminino. Meu coração acelerou imediatamente. Aconteceu algo com Mariana? Não, não. Ela está bem, considerando as circunstâncias. Na verdade, estou ligando porque ela pediu para falar com a senhora. Fiquei em silêncio, surpresa demais para responder imediatamente. Senhora, ainda está na linha? Sim, consegui dizer finalmente. Ela quer me ver? Pediu especificamente. É claro que a senhora não é obrigada a... Irei. Interrompi sem pensar 2 vezes. Quando posso visitá-la? No dia seguinte, às 10 horas da manhã, passei pelos procedimentos de segurança do presídio, meu coração batendo tão forte que achei que os guardas poderiam ouvir. O que Mariana queria? Por que agora, depois de meses de silêncio, ela pedia para me ver? A sala de visitas era um ambiente estéril, com mesas e cadeiras de plástico fixadas ao chão. Outras famílias já estavam ali, conversando em voz baixa, algumas chorando discretamente, outras forçando sorrisos para manter a normalidade em uma situação que nada tinha de normal. Quando a porta lateral se abriu e Mariana entrou, quase não a reconheci. Seus cabelos, antes sempre impecavelmente arrumados, estavam presos em um rabo de cavalo simples. O uniforme cinza do presídio pendia frouxo em seu corpo emagrecido. Mas foram seus olhos que mais me chocaram. Os mesmos olhos que meses antes me encararam com frieza no tribunal, agora pareciam diferentes, mais claros. Ou seria apenas o que eu desesperadamente queria ver? Ela caminhou lentamente até minha mesa e sentou-se à minha frente. Mãe, disse simplesmente, a voz baixa. Mariana, respondi, tentando controlar o tremor em minha voz. Você pediu para me ver. Ela assentiu, os olhos fixos na mesa entre nós. Não sei por onde começar, admitiu. Por que não pelo começo? Sugeri. Por que você me chamou aqui hoje? Ela respirou fundo. Porque preciso dizer algo que deveria ter dito há muito tempo. No tribunal, nos jornais, nas delegacias, todos querem saber o porquê. Por que fizemos aquilo? E eu dei milhares de explicações. Dinheiro, desespero, pressão de Ricardo, influência de Felipe. Ela finalmente ergueu os olhos para mim. Mas a verdade, mãe, é que não sei porquê. Não consigo entender como permiti que chegássemos a esse ponto. Como pude sequer considerar... Sua voz falhou. Permaneci em silêncio, deixando que ela encontrasse seu próprio caminho naquela conversa difícil. Quando o papai morreu, continuou ela após um momento, senti como se uma parte de mim tivesse morrido também. Ele era nosso alicerce, nossa bússola moral. Sem ele, eu me senti à deriva. Eu também me sentia assim,
admiti. Por isso me agarrei tanto àquela casa, às memórias dele. E eu me agarrei ao Ricardo, ela disse com um riso amargo. Transferi para ele toda a admiração e dependência que tinha por papai. Qualquer coisa que ele sugerisse, eu concordava. Quando começamos a ter problemas financeiros, ele disse que precisávamos de sua ajuda. Quando você recusou vender a casa, ele ficou furioso e então, um dia, Felipe apareceu com uma solução para nossos problemas. O seguro de vida, murmurei. Ela assentiu, os olhos novamente baixos. No começo, era apenas uma ideia absurda. Algo para discutir após algumas taças de vinho. Mas aos poucos, foi se tornando real. Os documentos, as assinaturas, o plano. Cada passo parecia pequeno demais para me fazer parar e pensar no quadro completo. Ela cobriu o rosto com as mãos. Quando te convidei para jantar, já não conseguia dormir direito. Tinha pesadelos. Na noite anterior, vomitei de nervoso. Ricardo percebeu minha hesitação e sugeriu cancelar, mas algo em mim precisava ir até o fim. Como se só então eu pudesse realmente entender o que estávamos fazendo. E Rosa percebeu, completei. Sim, ela viu meu estado, me ouviu chorando no banheiro. Acho que foi quando ela decidiu te avisar. Ficamos em silêncio por alguns instantes, o peso daquelas revelações pairando entre nós. Por que está me contando isso agora? Perguntei finalmente. Mariana ergueu os olhos e vi lágrimas escorrendo por seu rosto. Porque passei meses tentando entender por que fiz o que fiz, e só cheguei a uma resposta que faz sentido. Não era eu. Não realmente. Era uma versão de mim que permitiu que a dor, o medo e a influência das pessoas erradas me transformassem em algo que nunca quis ser. Ela estendeu a mão sobre a mesa, aproximando-a da minha sem ousar me tocar. Não estou pedindo perdão, mãe. Sei que o que fiz é imperdoável. Só queria que você soubesse que a filha que você criou, ela ainda está aqui. Enterrada sob camadas de erros e remorso, mas ainda aqui. Olhei para sua mão estendida. A mesma mão que assinou documentos falsos, que planejou minha morte. A mesma mão que, quando pequena, segurava a minha enquanto atravessávamos a rua. Lentamente, cobri sua mão com a minha. Mariana, disse, a voz embargada. O perdão não é algo que se concede de uma vez. É um caminho longo que se percorre um passo de cada vez. Seus olhos se arregalaram em surpresa e esperança. Isso significa... Sim, significa que estou disposta a dar o primeiro passo nesse caminho. O resto, só o tempo dirá. Quando saí do presídio naquela manhã, o céu estava de um azul impossível. Respirei fundo, sentindo como se algo pesado tivesse sido removido do meu peito. Não era perdão completo. Isso levaria tempo, talvez anos. Não era esquecimento. Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente. Era algo mais sutil e, ainda assim, profundamente transformador. A possibilidade de reconstrução. 6 meses após minha visita a Mariana, mudei-me para um pequeno apartamento próximo ao centro da cidade. A casa de campo, aquela que foi o estopim de tudo, finalmente foi vendida. Não por necessidade financeira, mas como um ato simbólico de libertação. Carlos estaria sempre em meu coração, mas compreendi que não precisava de paredes físicas para preservar sua memória. Ele vivia em minhas lembranças, nas histórias que poderia compartilhar, nos valores que tentei transmitir à nossa filha. Com parte do dinheiro da venda, criei de fato uma fundação, não para limpar minha imagem, como Mariana e Ricardo haviam planejado, mas para ajudar vítimas de fraudes e crimes financeiros. A Fundação Recomeço oferecia assistência jurídica e psicológica para pessoas que, como eu, viram suas vidas devastadas pela ganância daqueles em quem confiavam. Rosa tornou-se minha assistente na fundação. Sua lealdade e coragem haviam literalmente salvado minha vida. E nossa amizade floresceu além das circunstâncias extraordinárias que nos uniram. Roberto também permaneceu próximo, fornecendo consultoria em segurança e investigação para casos que chegavam até nós. E Mariana? Bem, visitá-la tornou-se parte da minha rotina.
Uma vez por mês, sentávamos frente a frente naquela sala de visitas impessoal e reconstruíamos lenta e dolorosamente os fragmentos de nossa relação. Nunca era fácil. Havia dias em que o ressentimento voltava com força total, em que eu olhava para ela e só conseguia ver a mulher de terno preto que brindou a minha morte. Outros dias, vislumbrava novamente minha filha sob as camadas de erros e consequências. Em uma dessas visitas, exatamente 1 ano após o escândalo, Mariana me entregou um caderno. "O que é isso?" perguntei, folheando as páginas manuscritas. "Meu diário", ela respondeu. "Comecei a escrever quando cheguei aqui." A terapeuta do presídio sugeriu como forma de organizar meus pensamentos. Olhei para ela, surpresa pela intimidade daquele gesto. "Por que está me dando isso?" "Porque quero que você me conheça de novo", disse ela simplesmente. "A pessoa que sou agora, não a que tentou te machucar. E talvez ao ler, você entenda melhor o que aconteceu comigo, conosco." Levei o caderno para casa, incerta se teria coragem de lê-lo. Durante dias, ele permaneceu na mesa de cabeceira, me encarando silenciosamente até que, numa noite insone, finalmente o abri. A primeira entrada era do dia em que Mariana foi presa. Não sei quem sou mais. A mulher que conheci toda a minha vida, aquela que se olhava no espelho todas as manhãs, que casou de branco, que tinha planos e sonhos, parece uma estranha agora. Como pude me transformar em alguém capaz de planejar a morte da própria mãe? Em que momento o dinheiro, o status e as influências erradas me corromperam tanto? Não há justificativa, não há explicação que faça sentido. Só consigo pensar no olhar dela quando me viu no palco. Um olhar que não era de ódio, como eu esperaria, mas de uma dor tão profunda que me fez perceber, talvez pela primeira vez, a monstruosidade do que fiz. Li o diário inteiro naquela noite, as páginas se tornando cada vez mais úmidas com minhas lágrimas. Vi o arrependimento genuíno, a confusão, a busca por respostas que talvez nunca viessem completamente. Vi uma mulher tentando entender como se permitiu ser consumida pela ganância e pelo ressentimento. Na última página, encontrei uma carta endereçada a mim. "Mãe, não sei se algum dia você lerá estas palavras ou se mesmo que leia, poderá acreditar nelas, mas preciso escrevê-las mesmo assim. Lembra quando eu tinha 9 anos e quebrei aquela porcelana antiga da vovó? Eu menti, dizendo que o gato havia derrubado. Você sabia que estava mentindo. Sempre soube quando eu mentia. Mas em vez de me forçar a confessar, sentou-se comigo e disse: Mariana, o erro mais grave não é quebrar algo valioso, mas quebrar a confiança de quem te ama." Eu nunca esqueci essas palavras, embora claramente tenha me esquecido de seu significado ao longo dos anos. O que fiz é imperdoável. Quebrei não apenas sua confiança, mas o vínculo sagrado entre mãe e filha. Destruí nossa família. E por quê? Por dinheiro que nunca me traria felicidade, por influência de pessoas que nunca se importaram realmente comigo, por uma visão distorcida do que significa sucesso. Hoje, sentada nesta cela, não tenho nada além de tempo para refletir sobre minhas escolhas. E percebi algo importante. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando planejávamos o impensável, havia uma parte de mim gritando para parar. Uma voz abafada pela ambição e pelo medo, mas que nunca se calou completamente. Essa voz, acredito, é a filha que você criou. A menina que sabia a diferença entre certo e errado, que valorizava amor acima de posses, que sentia orgulho de ter pais como você e papai. Estou trabalhando para que essa voz se torne novamente dominante em mim. Não para reduzir minha pena ou melhorar minha situação, mas porque quero ser digna do amor que recebi de você, mesmo que nunca mais o mereça. Com arrependimento eterno e amor imorredouro, Mariana. Fechei o caderno e o apertei contra o peito, chorando como não chorava desde a morte de Carlos. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de alívio, de luto por tudo que perdemos e de esperança pelo que ainda poderíamos reconstruir. Na visita seguinte, entreguei o diário de volta a Mariana. "Você leu?" perguntou ela nervosa. "Cada palavra."
E, em vez de responder, estendi minha mão sobre a mesa e segurei a dela. Foi o primeiro contato físico verdadeiro desde que tudo aconteceu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Também tenho escrito, confessei. Não um diário, mas algo como memórias. Nossa história, desde que você nasceu até agora. Para entender, para processar. Posso ler algum dia? Perguntou timidamente. Quando estiver pronto, prometi. Naquele dia, pela primeira vez desde o início de nossas visitas, conseguimos sorrir uma para a outra. Um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Um fio tênue de conexão sendo restaurado. Os anos seguintes trouxeram mudanças graduais. Ricardo, em liberdade condicional após 5 anos, mudou-se para outro estado e nunca mais procurou Mariana. Soube que se casou novamente e trabalha em uma posição modesta em uma empresa de contabilidade, longe do executivo ambicioso que conheci. Felipe Monteiro cumpre sua pena em uma penitenciária de segurança média. Ocasionalmente, vejo seu nome em reportagens sobre esquemas de fraude similares aos que ele orquestrou. Seu caso tornou-se exemplo em faculdades de direito sobre ética profissional e os limites do sigilo advocatício. A Fundação Recomeço cresceu além das minhas expectativas. De um pequeno escritório com 3 voluntários, expandimos para 5 cidades, com equipes multidisciplinares atendendo centenas de pessoas anualmente. Minha história, embora dolorosa, tornou-se um testemunho poderoso que encorajava outras vítimas a buscar ajuda e justiça. No 4º ano de sua sentença, Mariana recebeu a notícia de que seria transferida para o regime semiaberto por bom comportamento. Na noite anterior à sua transferência, liguei para ela. Estou nervosa, confessou. Ficar aqui é horrível, mas ao menos sei o que esperar. Lá fora, como as pessoas vão me olhar? O que vão dizer? Uma coisa de cada vez, aconselhei. Recomeçar não significa que tudo será fácil, significa apenas que é possível. Obrigada por não desistir de mim, ela disse, a voz embargada. Mesmo quando eu desisti de mim mesma. No dia de sua transferência, estive lá para recebê-la. Quando ela saiu do prédio administrativo, carregando uma pequena mala com seus pertences, parecia ao mesmo tempo mais velha e mais jovem, marcada pelas experiências, mas de alguma forma mais leve, como se tivesse depositado alguns de seus fardos ao longo do caminho. Caminhamos juntas até meu carro, o silêncio entre nós confortável pela primeira vez em anos. Para onde vamos? Perguntou ela, depois que guardei sua mala no porta-malas. Sorri para minha filha, porque apesar de tudo, era isso que ela continuava sendo. Para casa, respondi simplesmente. E enquanto dirigia pelas ruas familiares em direção ao meu apartamento, onde havia preparado um quarto para ela, refleti sobre a jornada extraordinária que me trouxe até ali. De vítima a sobrevivente, de sobrevivente a defensora, de mãe traída a simplesmente mãe novamente. A estrada à nossa frente ainda seria longa e por vezes difícil. Haveria dias de dúvida, momentos de recaída no ressentimento, cicatrizes que sempre doeriam quando tocadas. Mas também haveria oportunidades de cura, de compreensão, de renovação. Porque algumas histórias não terminam com um felizes para sempre. Algumas histórias, as mais verdadeiras, terminam com um continuamos tentando. E talvez isso, no final das contas, seja a forma mais honesta de amor que existe. 3 anos após a transferência de Mariana para o regime semiaberto, nossa vida encontrou um ritmo que, embora diferente de tudo que já conhecêramos antes, finalmente parecia estável. Ela trabalhava meio período na Fundação Recomeço, onde sua experiência, tanto como antiga perpetradora quanto como alguém em processo de reabilitação, trazia uma perspectiva única para nossos programas. Nas manhãs de domingo, caminhávamos juntas no parque próximo ao meu apartamento, onde ela agora ocupava um pequeno estúdio no mesmo prédio. Essas caminhadas tornaram-se nosso ritual sagrado, um momento para reflexão, para conversas honestas, para reconstruir pontes queimadas pelo passado. Você viu a carta que recebemos ontem?
Perguntei durante uma dessas caminhadas, em uma manhã particularmente fria de outono. Da mulher de Minas Gerais? Sim, li antes de sair. A carta em questão era de uma senhora idosa que havia sido vítima de um esquema semelhante ao que quase me vitimou. Seu próprio sobrinho havia falsificado sua assinatura e tentado transferir suas economias para uma conta no exterior. Graças à orientação da nossa fundação, ela conseguiu provar a fraude e recuperar seus bens. Estive pensando, continuei, observando as folhas douradas que caíam ao nosso redor. Talvez devêssemos expandir nossos serviços. Oferecer mediação familiar para casos onde ainda há possibilidade de reconciliação. Mariana parou de caminhar, virando-se para mim com uma expressão surpresa. Reconciliação? Você acha que é possível, depois de algo assim? Entendi imediatamente que não estávamos mais falando apenas da senhora da carta. Acho que depende das pessoas envolvidas, respondi cautelosamente. Do arrependimento genuíno de um lado e da capacidade de perdoar do outro. Ela assentiu, pensativa, e retomamos a caminhada em silêncio por alguns minutos. Às vezes, disse ela finalmente, quando acordo pela manhã, por um momento esqueço de tudo o que aconteceu. É como se ainda fosse aquela época em que éramos apenas uma família normal, com problemas normais. E então você lembra. E então eu lembro, confirmou ela com um suspiro. E a realidade cai como uma tonelada de tijolos. Peguei sua mão, apertando-a gentilmente. Um gesto que havia se tornado mais natural com o tempo, embora ainda carregasse traços de hesitação. Acho que é assim que vai ser sempre, disse eu. Momentos de normalidade interrompidos pela lembrança. Mas talvez, com o passar dos anos, os momentos de normalidade se tornem mais longos e a lembrança menos dolorosa. Você acha que chegará um dia em que poderá olhar para mim e não ver aquela versão de mim? A pergunta pairou entre nós, pesada e sincera. Olhei para minha filha, agora com finos fios grisalhos nas têmporas, linhas de expressão ao redor dos olhos, o olhar mais calmo e contemplativo do que jamais fora. Eu já vejo muito além daquela versão, respondi honestamente. Vejo a criança que você foi, a mulher que está se tornando e todas as versões entre elas. É complicado, imperfeito, mas real. Ela sorriu, um sorriso triste, mas autêntico. Acho que é isso que significa amor, não é? Ver todas as versões de alguém e escolher continuar presente, mesmo sabendo das piores. Não respondi imediatamente. Aquela simples observação carregava uma profundidade que merecia contemplação. Sim, disse finalmente. Acho que é exatamente isso. Continuamos nossa caminhada, observando outras famílias no parque. Avós com netos, pais ensinando crianças a andar de bicicleta, adolescentes andando de skate sob o olhar vigilante de mães preocupadas. Cenas cotidianas de vidas normais que, por um tempo, pareciam completamente fora de nosso alcance. Recebi um e-mail de Ricardo ontem, comentou Mariana, quebrando o silêncio. Senti meu corpo tensionar involuntariamente. O nome de Ricardo raramente era mencionado entre nós. O que ele queria? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Dizer que está noivo novamente e pedir perdão. Depois de todos esses anos? Parece que está passando por algum tipo de programa de 12 passos. Disse que precisa fazer as pazes com seu passado para seguir em frente. E como você se sente sobre isso? Mariana ponderou a pergunta por alguns passos antes de responder. Confusa, principalmente. Por anos, transferi para ele a culpa de tudo o que aconteceu. Era mais fácil pensar que fui manipulada, influenciada, pressionada. Mas a verdade é que fiz minhas próprias escolhas. Cada assinatura, cada reunião, cada mentira, foi minha decisão. A responsabilidade pode ser compartilhada sem ser diminuída, observei. Vocês dois erraram, e Felipe também. Sim, mas aceitar que ele teve culpa não me isenta da minha. Demorei muito para entender isso. Chegamos ao pequeno lago no centro do parque, onde alguns patos nadavam tranquilamente.
Sentamos em um banco à beira d'água, contemplando o movimento suave das ondulações. Você pretende responder ao e-mail dele? Ainda não sei, ela admitiu. Uma parte de mim quer fechar essa porta definitivamente. Outra parte pensa que, se estou buscando perdão para mim mesma, talvez devesse estar disposta a considerar o arrependimento dos outros. Não existe resposta certa para isso, Mariana. É uma decisão que só você pode tomar. Ela assentiu, jogando um pequeno pedaço de pão para os patos. Como estão as coisas com o abrigo novo? Perguntou, mudando deliberadamente de assunto. A mais recente expansão da Fundação Recomeço incluía um abrigo temporário para pessoas que, após serem vítimas de fraudes, encontravam-se subitamente sem moradia ou recursos básicos. Ainda em reforma, respondi. Mas a previsão é inaugurar em 2 meses. Rosa está organizando um evento de arrecadação de fundos para a próxima semana. Posso ajudar com isso? A pergunta era simples, mas o desejo por trás dela era evidente. Mariana queria ser útil, contribuir positivamente, compensar de alguma forma o mal que havia causado. Claro, Rosa vai adorar ter sua ajuda com os preparativos. Quando voltamos ao apartamento, encontramos Rosa esperando na portaria, um envelope grande nas mãos. Desculpe aparecer sem avisar, disse ela, mas chegou isso hoje cedo na fundação e achei que a senhora gostaria de ver imediatamente. O envelope continha documentos oficiais do tribunal. A sentença final do processo contra Felipe Monteiro havia saído. Além dos crimes pelos quais já havia sido condenado, novas evidências surgiram mostrando um padrão de comportamento semelhante com outras famílias. Sua pena havia sido estendida significativamente. Justiça finalmente, comentou Rosa, enquanto líamos os documentos na mesa da cozinha. Mariana permaneceu em silêncio, olhando pela janela com expressão distante. Depois que Rosa saiu, ela finalmente se manifestou. Sabe o que é estranho? Ver a justiça sendo feita não traz o alívio que imaginamos. Felipe passando mais anos na prisão não apaga o que fizemos. Não apaga, concordei. Mas estabelece uma verdade importante. Ações têm consequências. As minhas também tiveram, ela disse suavemente. E continuo vivendo com elas todos os dias. Naquela noite, enquanto preparávamos juntas um jantar simples, algo que se tornara um ritual ocasional entre nós, percebi o quanto havíamos progredido. Não éramos mais vítima e perpetradora, ou mãe traída e filha caída. Éramos 2 mulheres imperfeitas, tentando reconstruir algo que havia sido destruído, não com os mesmos materiais, mas com o que restara e o que havíamos encontrado ao longo do caminho. Estive pensando, disse Mariana, enquanto picava vegetais, em escrever um livro. Sobre nossa história, tudo o que aconteceu, desde o início até onde estamos agora, como uma forma de alertar outras pessoas sobre como é fácil se perder no caminho, como pequenas decisões moralmente questionáveis podem levar a lugares que nunca imaginaríamos. Parei o que estava fazendo, surpresa com a ideia. Você realmente gostaria de expor tudo isso publicamente? As pessoas sabem o que aconteceu, mas os detalhes mais íntimos... É justamente por isso, explicou ela. As manchetes mostraram o crime, o escândalo, a sentença. Mas não mostraram o caminho até lá, nem o que veio depois. Acho que poderia ajudar outras pessoas, tanto possíveis vítimas quanto pessoas que estão sendo seduzidas pela ideia de que o fim justifica os meios. Considerei a proposta. Era arriscado, certamente. Reabriria feridas, exporia vulnerabilidades, nos colocaria novamente sob escrutínio público. Mas também oferecia uma oportunidade de ressignificação, transformar nossa tragédia pessoal em um alerta, um aprendizado para outros. Se decidir fazer isso, disse finalmente, gostaria de participar, minha perspectiva junto com a sua. Seus olhos se iluminaram com uma mistura de surpresa e gratidão. Você realmente faria isso comigo? Faria. Nossa história pertence a nós 2. E se puder ajudar outras pessoas a evitar caminhos semelhantes, vale a pena contar. Nos meses que se seguiram, começamos a trabalhar no livro.
O processo foi terapêutico e doloroso em igual medida. Repassar cada momento, cada decisão, cada sentimento, tanto da época quanto em retrospectiva, exigia coragem e honestidade brutal. Mariana relembrou como sua inveja silenciosa da atenção que eu dava a Carlos foi se transformando gradualmente em ressentimento. Como Ricardo percebeu essa vulnerabilidade e a explorou sutilmente, inicialmente apenas sugerindo que minha recusa em vender a propriedade era egoísmo senil. Como as dificuldades financeiras reais se tornaram justificativa para ações cada vez mais extremas. Eu, por minha vez, confessei minha cegueira voluntária para as mudanças em minha filha. Como ignorei sinais de seu crescente materialismo e distanciamento emocional. Como me agarrei obsessivamente às memórias de Carlos na casa, sem perceber que isso afastava a filha viva que precisava de mim. É assustador como as pessoas podem se tornar estranhas umas para as outras sem perceber, observou Mariana durante uma de nossas sessões de escrita. Éramos mãe e filha, mas em algum momento nos tornamos quase inimigas sem nem mesmo declarar guerra. O processo de escrita também trouxe à tona memórias positivas há muito enterradas sob o trauma. Aniversários felizes, viagens em família, pequenos momentos cotidianos de carinho e cumplicidade. Fotos antigas foram desenterradas de caixas empoeiradas, trazendo de volta versões de nós mesmas que havíamos quase esquecido. Uma dessas fotos capturou minha atenção em particular. Mariana, aos 16 anos, sentada ao lado de Carlos no piano da sala, ambos rindo de alguma piada particular. A alegria genuína em seus rostos, a conexão evidente entre pai e filha, era uma imagem que contradiz a narrativa que eu havia construído de que Mariana sempre ressentia minha relação com Carlos. Vocês dois sempre tiveram uma ligação especial, comentei, mostrando a foto a ela. Mariana a pegou com cuidado, como se fosse um artefato frágil de um tempo perdido. Ele me ensinou a tocar Fiordilise nesse dia, recordou, com um sorriso suave. Eu era péssima, mas ele tinha infinita paciência. Por que você nunca continuou com as aulas de piano depois que ele morreu? Você tinha talento. Ela hesitou, olhando para a foto por mais alguns instantes antes de responder. Era doloroso demais. Tocar piano me fazia sentir a ausência dele ainda mais intensamente. Então, simplesmente parei. Essa revelação lançou nova luz sobre sua reação à morte de Carlos. Enquanto eu me agarrava às memórias físicas, a casa, os pertences, ela havia cortado atividades que os conectavam emocionalmente. Ambas lidando com a perda de maneiras opostas, mas igualmente intensas. Acho que nunca realmente conversamos sobre como você se sentiu quando seu pai morreu, observei. Você também estava sofrendo, ela respondeu. Não queria adicionar minha dor à sua. Mas isso é o que famílias deveriam fazer, compartilhar tanto a dor quanto a alegria. Sim, deveriam, concordou ela, com uma tristeza resignada. Mas nós nos afastamos justamente quando mais precisávamos uma da outra. Quando o manuscrito do livro estava quase completo, 1 ano após iniciarmos o projeto, recebemos uma notícia que abalou nossa recém-conquistada estabilidade. Ricardo havia morrido em um acidente de carro. A notícia chegou através de seu advogado, que ligou para Mariana como parte do processo de notificação a ex-cônjuges. Segundo os relatórios preliminares, Ricardo dirigia em alta velocidade em uma rodovia quando perdeu o controle do veículo. Observei as emoções contraditórias no rosto de Mariana enquanto ela recebia a notícia. Choque, tristeza, confusão e algo mais complexo que não consegui nomear imediatamente. Você está bem? Perguntei, depois que ela desligou o telefone. Ela não respondeu de imediato, sentando-se pesadamente no sofá. Não sei o que estou sentindo, admitiu finalmente. É como se uma parte do meu passado tivesse sido abruptamente apagada. Um passado terrível, mas ainda assim, meu. Sentei-me ao seu lado, respeitando seu espaço, mas oferecendo presença. Ricardo foi meu marido por 7 anos, continuou ela, sua voz quase um sussurro.
Passamos por tantas coisas juntos, algumas boas, muitas ruins e algumas terríveis demais para nomear. E agora ele se foi, levando consigo qualquer possibilidade de resolução. Você queria essa resolução? Não sei. Talvez. Seu e-mail sobre perdão me fez pensar que talvez, algum dia, poderíamos ao menos conversar como duas pessoas que reconhecem os erros do passado. Agora isso nunca acontecerá. O funeral de Ricardo foi realizado 3 dias depois. Mariana debateu intensamente se deveria comparecer ou não. Por fim, decidiu ir, não por obrigação ou aparências, mas como parte de seu próprio processo de aceitação e fechamento. Você quer que eu vá com você? Ofereci. Ela negou gentilmente. É algo que preciso fazer sozinha, mas obrigada por oferecer. Quando retornou do funeral, horas depois, encontrei-a sentada no escuro da sala, olhando para o nada. Como foi? Perguntei, sentando-me em frente a ela. Estranho. Pouquíssimas pessoas. Sua noiva estava devastada, parecia realmente amá-lo. Fiquei me perguntando se ele havia mudado de verdade ou se ela simplesmente não conhecia o homem que eu conheci. Talvez ambos, sugeri. As pessoas podem mudar, e raramente mostramos a mesma face para todos em nossas vidas. Ela assentiu pensativamente. A morte dele me fez pensar sobre como tudo é frágil e temporário. As pessoas que amamos, que odiamos, que nos machucam, que nos salvam, todas elas eventualmente partem. O que resta são as histórias que contamos sobre elas, sobre nós mesmos. E por isso o livro é importante, completei seu pensamento. Sim. É a nossa chance de contar nossa própria história, não como vítima e vilã, mas como duas pessoas complexas que erraram, sofreram e estão tentando reconstruir algo significativo a partir das ruínas. Na manhã seguinte, Mariana me encontrou na cozinha, preparando café. Sua expressão estava diferente, mais leve, mais determinada. Acho que devemos terminar o livro, disse ela. E depois disso, quero me dedicar integralmente à fundação. Sorri, reconhecendo nela a mesma resiliência que me permitiu sobreviver à traição e reconstruir minha vida. A fundação adoraria ter você em tempo integral, respondi. Sua perspectiva é única e valiosa. Estive pensando em desenvolver um programa específico para pessoas como eu, ex-infratores que realmente querem se redimir, fazer as pazes com seu passado, contribuir positivamente. A ideia era audaciosa, mas fazia sentido perfeito. Quem melhor para entender e orientar pessoas em busca de redenção do que alguém que havia percorrido esse caminho? Acho que é uma ideia brilhante, disse sinceramente. Nas semanas que se seguiram, finalizamos o manuscrito e o enviamos para algumas editoras selecionadas. A resposta foi surpreendentemente rápida e entusiástica. Nossa história, de traição, morte falsificada, justiça e reconciliação improvável, tocou algo no imaginário coletivo. O fato de ambas as protagonistas, vítima e perpetradora, mãe e filha, estarem contando a história juntas, oferecia uma perspectiva única. O livro foi publicado 6 meses depois, com o título simples e direto: Renascer das Cinzas, uma jornada de traição à redenção. Na noite de lançamento, enquanto nos preparávamos para a sessão de autógrafos, Mariana segurou minhas mãos e olhou diretamente em meus olhos. Obrigada, disse ela, a voz embargada, por estar aqui, por me dar outra chance, por acreditar que ainda havia algo em mim digno de ser salvo. Sempre houve, respondi, sentindo lágrimas se formarem em meus próprios olhos. Mesmo nos momentos mais escuros, nunca deixei de acreditar que minha filha ainda existia sob todas aquelas camadas de erro e dor. Ela me abraçou então. Um abraço completo, sem reservas, sem o fantasma da culpa e do ressentimento se interpondo entre nós. Não era um abraço que apagava o passado, mas que o aceitava como parte do tecido complexo de nossa história compartilhada. Enquanto caminhávamos juntas para o palco, onde uma plateia nos aguardava para ouvir nossa história, refleti sobre a extraordinária jornada que nos trouxe até ali. Uma jornada que começou com uma simples mensagem de texto. Mamãe,
Vamos jantar na sexta-feira? Só nós duas, sinto sua falta. E que quase terminou em tragédia. Mas a vida, como descobrimos, raramente segue os roteiros que imaginamos. Às vezes, é nas maiores quedas que encontramos nossas maiores oportunidades de crescimento. Às vezes, é preciso morrer metaforicamente, ou quase literalmente no meu caso, para renascer em uma versão mais sábia, mais compassiva, mais autêntica de si mesmo. Quando subimos ao palco, sob luzes brilhantes e aplausos calorosos, não éramos mais apenas sobreviventes de nossa própria história. Éramos suas narradoras, suas intérpretes e, finalmente, suas autoras, escrevendo um novo capítulo, uma página de cada vez. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. E não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.